Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar da convocação da seleção brasileira. Vamos falar do Botafogo voltando às suas raízes, né? O Botafogo, que é o clube no Brasil que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, especialmente em Copas do Mundo, que é o que interessa, né? Mas nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Botafogo é o clube do Brasil com mais jogadores convocados. A gente vai falar da lista. A novidade é o Igor Jesus, que ao lado do Luiz Henrique, já estava na lista anterior do Dorival Júnior, foi convocado. Pois é, a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar da lista e das novidades, vamos falar também de uma coisa que o Casimiro, da Casé TV, falou, e eu fico pensativo, porque no fundo todo mundo acha que é, mas ninguém tem coragem de falar. Eu gostei que o Casé falou sobre uma manobra, não sei se essa é a palavra, né? Uma manobra para que o River Plate seja finalista da Libertadores da América. Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Dois Toques, papo reto, sem mimimi, sem passar pano, direto, eu e vocês. Dois Toques, papo 1. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, mas eu peço sua inscrição. A gente está chegando a 30 mil inscritos. Com a graça de Deus, com muito trabalho, graças a você que está chegando junto aqui também, independente do time para o qual você torce. Valeu mesmo, tá? Pela moral. Vamos lá. Seleção brasileira. A lista do Dorival Júnior teve novidades. Algumas delas a gente pode dizer, realmente mereceu. Em outros jogadores eu fico assim, quem é? Por que está nessa lista? Vamos lá, goleiros. Eu nem tenho muito o que discordar, porque ele vem mantendo uma sequência de Alisson, Bento e Ederson há um tempo. Eu confesso, no Al Nassr eu não tenho como saber como é que o Bento joga, né? E sinceramente, jogar no mundo árabe, às vezes é um preço caro que você paga. É o ostracismo. É muita grana, mas é o ostracismo. Eu não convocaria o Bento. Não é só porque joga no mundo árabe. É porque, para terceiro goleiro, sinceramente, eu acho que tem outros à frente dele. Eu não convocaria nem o Alisson, confesso a vocês. Alisson, goleiro de 2 Copas do Mundo, goleiro perdedor de Copa do Mundo. Não convoco. Acho que quando você tem derrotas profundas em Copas do Mundo, como as da geração Tite, você tem que renovar, você tem que oxigenar o time inteiro. Mas a gente sabe que não funciona assim na CBF, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam, já falei para vocês aqui no Dois Toques. Então ele é obrigado a convocar esses caras. Alisson, que não agarra nada, mão de alface danado. O Bento, aqui do Al Nassr, confesso que não faço ideia de como está o Bento. E o Ederson, que é bom goleiro, né, do Manchester. Mas acho que poderia dar chance a outros goleiros, o próprio Everton do Palmeiras, o John do Botafogo, são bons goleiros. O Fábio do Fluminense, para mim, pega muito mais do que o Alisson do Liverpool. O Fábio, para mim, pega muito mais. Porém, não sei se tem uma questão de etarismo aí, né? Passou determinada idade, pode jogar o que for, não é convocado. Só na seleção brasileira que tem isso, que em outras convoca-se, né? Na própria Argentina, campeã do mundo, não tem muita essa frescura. Laterais, o burocrático encarnado, Danilo, da Juventus. Wanderson do Mônaco, a novidade. Eu botaria o Wanderson de titular. O Danilo é um cara que foi um rio que passou em minha vida e nem me lembro mais. Não marcou, né? O Danilo, se você perguntar para torcedor, como é que joga o Danilo? Ninguém sabe dizer. Ele não tem uma marca assim. Ele vai passar e não deixa saudade nenhuma. O Abner do Lyon, aliás, o John Textor deve estar feliz da vida, né? A Eagle Football emplacou 3. O Abner do Lyon e o Luiz Henrique e o Igor Jesus do Botafogo. Abner do Lyon e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O Guilherme Arana eu continuaria mantendo como lateral, titular no Brasil, acho bom lateral. O Abner também é um bom lateral, mas manteria o Guilherme Arana e faria algumas modificações, né, dentro do possível para dar uma oxigenada na seleção brasileira, né? Os zagueiros, ele teve ali a chegada do Bremer, que é da Juventus, né, é uma novidade, já foi convocado uma vez, né, o Gabriel Magalhães do Arsenal, e no mais, Marquinhos, que eu já não convocaria mais. Passou pela Copa do Mundo e tal, não convoco mais. Éder Militão, eu sei, joga no Real Madrid e tal. Ainda convocaria o Éder Militão,
que ele jogou improvisado na Copa do Mundo na lateral, né? Não teve oportunidade de atuar no seu ofício. Mas eu sou muito reticente com esses caras. Então, assim, os zagueiros foram esses aí. Meio-campistas, o André, que joga bola, não sei se tem cara de seleção. Quando eu falo não sei se tem, a resposta é não, não tem. Bruno Guimarães, que é bom jogador do Newcastle. Gerson do Flamengo. Eu já fui muito contrário à convocação do Gerson, né? Acho que tem muitos jogadores melhores para convocar. Mas tendo em vista o que o Flamengo está jogando, que é nada, o Gerson ali é o único representante de alguém que quer jogar futebol. É o Gerson. Então talvez pela vontade, né? Pela qualidade que tem, é claro, mas, enfim, acho que tem outros em momento melhor, assim como Lucas Paquetá, não é? Isso para mim não entra na minha cabeça, mas tá tudo bem. Lucas Paquetá na seleção. E o Rodrigo do Real Madrid. Atacantes, o Endrick do Real Madrid, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Rafinha do Barcelona, o Savinho do Manchester City, o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Luiz Henrique do Botafogo e o Igor Jesus do Botafogo. Então, algumas novidades. E o Botafogo volta a ser o clube brasileiro com mais jogadores convocados. Só perde aqui para o Real Madrid, né? O Real Madrid tem 4, o Botafogo tem 2. Manchester City também tem 2, o Botafogo tem 2. Bom ver o Botafogo voltando às suas raízes, né? Não só de disputar títulos, não só de voltar a ser protagonista, mas também de ter essa relação de jogadores no estrelato da seleção brasileira. Se vai entrar ou não, não fazemos ideia. Mas dentre os atacantes que eu estou vendo aqui, Martinelli, Rafinha, Luiz Henrique, Vini Júnior, Savinho, Endrick, só o Igor Jesus é esse jogador capaz de fazer o trabalho do centroavante moderno, que é o centroavante que faz pivô, que é o centroavante que sai da área, que é o centroavante inteligente que dá passe, que é o centroavante que faz tabela. O Igor Jesus é esse centroavante. É esse jogador extremamente hábil, ágil, forte e técnico. Com essa característica. Né? Desses jogadores convocados, nenhum faz o que o Igor Jesus faz. Eu não sei se o Dorival Júnior vai ter peito para colocar o Igor Jesus de titular. Nas partidas aí contra Chile e, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente fica tão apegado, né, à seleção que não sabe nem contra quem vai jogar, Chile e Peru. Chile e Peru, se não ganhar esses 2 jogos é brincadeira, né? Então, lista do Dorival Júnior, novidade também a saída do Estevão, né? Até por conta de outras questões, de lesão e tal, torcendo para que os jogadores do Brasil façam um bom trabalho. Os outros já estão felizes da vida, já estão super consagrados nos seus clubes do exterior. Eu torço muito para jogador que atua no futebol brasileiro. Muita sorte aí para o Igor Jesus nessa estreia, que o Gerson, que o Luiz Henrique, que o Arana continuem bem e que mais jogadores que atuam no futebol brasileiro possam estar nas próximas listas do Dorival Júnior. Agora vamos voltar para a Libertadores. O Cazé falou uma coisa que me deixou muito encucado, não só porque ele falou, né, que ele é uma pessoa eminente no meio digital. É porque é algo que todo mundo pensa, mas nem todo mundo tem coragem de falar, porque é como se você acusasse alguém sem provas. Né? Mas há tantos indícios, né, que eu confesso a vocês que fica difícil dizer, Cazé, você não tem razão. O Cazé estava levantando no programa de hoje os favoritos, né, Galo, River, Botafogo e Peñarol. E a final dele é Botafogo e River Plate. É claro que o Botafogo é muito mais favorito contra o Peñarol do que o Galo contra o River. E vice-versa também. Quem é favorito entre River e Galo? Eu acho que não tem favoritismo. Não tem. Se houver, talvez seja o River. Qual o motivo? Né? Eu acho o Atlético Mineiro mais time que o River Plate. E o Botafogo mais time que o Peñarol. Mas o Flamengo também era mais time que o Peñarol. E o Peñarol está aí na semifinal. Tá? Então, o Cazé falou que, de certa forma, pode haver uma forçação para que o River faça essa final. Ele usa até a palavra na caneta,
Tem que ser na bola e na caneta. E o Atlético Mineiro e o Botafogo podem sentir a força da caneta. Não acho que o Cazé esteja só blefando, né? Vê-se em alguns comportamentos de arbitragem, da própria Conmebol, né? O Brasil é o único país lusofônico da América do Sul. Todos falam espanhol. Todos os presidentes da Conmebol das últimas décadas são paraguaios, uruguaios, argentinos, menos brasileiros, né? Até pela questão da língua, mas enfim, não deve ser muito difícil achar um brasileiro proeminente na função que fala espanhol. Não acho que seja o problema da língua, né? Acho que há realmente uma tendência a excluir um pouco o Brasil, até porque a Libertadores nunca foi objeto de desejo dos clubes brasileiros desde a sua fundação. A Libertadores é da década de 60. Os clubes brasileiros só foram prestar atenção na Libertadores na década de 80, quando ela passa a ser transmitida no Brasil. Ela sequer era transmitida. Não tinha importância, não se pagava bem, os clubes da América do Sul eram um futebol rústico, tá? Então não era vantagem, de ponto de vista nenhum, esportivo, financeiro e físico. Então, a partir dos anos 80, é que os clubes brasileiros vão dar valor à Libertadores. E ela vai se transformar num objeto de desejo a partir dos anos 90, em que ela ganha realmente uma importância, tá? Então há uma tendência da Conmebol em excluir um pouco os clubes brasileiros. E aí agora esse domínio absurdo das equipes brasileiras, que há 5, 6 temporadas seguidas, fazendo finais de clubes brasileiros, clube brasileiro campeão, entre Boca e Fluminense, todo mundo falou, não, agora é o Boca, agora acaba. Não, deu o Fluminense no Maracanã. Então eu vejo, de certa forma, o Cazé falando algo que eu falaria tranquilamente. O Galo vai sentir, sim, não só o peso dos jogos contra o River, mas o peso das decisões de arbitragem favoráveis ao River Plate. Há toda uma Conmebol louca para que o River Plate vá para a final, para que haja uma super mega final no Monumental de Núñez, com a equipe mandante. Ou seja, é garantia de estádio cheio. Da mesma forma que no Maracanã, a final com o Fluminense foi garantia de estádio cheio, se fosse Inter e Boca, não teríamos talvez o estádio cheio, não teríamos. Vem um grupo de 20 mil gaúchos, bacana, poderia até ser mais, mas não teria o Maracanã cheio, como teve Fluminense e Boca Juniors, porque o Fluminense é do Rio de Janeiro. Monumental de Núñez, uma final entre Botafogo e Galo, não acho que o Monumental fique cheio. A torcida do Botafogo vai invadir, a torcida do Galo vai fazer loucura, é galocura, tal. Não fica cheio, não vai ficar cheio, porque não é só querer ir. Passagem, dinheiro de passagem, hotel, estrutura, voo, logística, e os voos não estão baratos. Fulano paga no cartão, não vai lotar, não vai lotar. Não vai lotar. E a Conmebol já teve algumas experiências bem traumáticas. É claro que a grandeza desses dois clubes é bem diferente de Atlético e Botafogo, né? Estou falando de um clube empresa, estou falando de um clube que tem uma torcida muito localizada, que é o Atlético Paranaense, que fizeram um final de Sul-Americana. Atlético Paranaense e Bragantino, Red Bull Bragantino. Não deu nem, 7 mil, 6 mil, 5 mil pessoas. Então a Conmebol não quer isso. Se o River não passar para a final, dificilmente a final vai ser no Monumental. E a Conmebol quer uma final de Libertadores, com cara de final de Libertadores. E isso teria aí, o River Plate na final, teria uma certa garantia, né? Porque você tem um estádio lotado, com maioria torcedores do River, e minoria do Botafogo ou do Peñarol, apesar da proximidade, né? Mas enfim, eu acho que o Cazé tem razão. Os clubes têm que estar muito atentos. O Atlético Mineiro, principalmente, tem que estar muito atento. E o Botafogo também. Tá? Porque a final dos sonhos para a Conmebol é River e Peñarol. Para acabar de vez com a hegemonia do futebol brasileiro no principal torneio do continente. Nunca tivemos a hegemonia. A partir do momento em que os clubes brasileiros se organizam financeiramente, passam a estar muito à frente dos outros clubes, só deu Palmeiras, Flamengo, o Fluminense foi campeão, e alternando, né? Atlético Paranaense foi para a final, Santos foi para a final, né? E os clubes brasileiros vencendo em seguida, né? Agora o Botafogo tem grande chance de ir à final da Libertadores, vai ter um Peñarol guerreiro pela frente, a gente tem boas chances,
E o Atlético Mineiro, se for a final, é porque jogou muita bola. É do destino. Porque realmente a Conmebol precisa que o River vá à final para ter o seu grande espetáculo. Aí na final não acho que vá ter tanta canetada, tentar prejudicar tanto o Botafogo, até porque o próprio contexto vai ser muito complicado, né? O Botafogo está acostumado, decidiu no Allianz Parque, decidiu no Morumbi, vai decidir lá no campeão desse siglo, e ter uma final no Monumental de Nunes vai coroar uma Libertadores épica do Botafogo se for campeão dentro do Monumental, né? Para isso tem que passar pelo dificílimo Peñarol. Mas enfim, é pra gente ficar de olho. O que o Cazé falou, ninguém mais vai falar. As pessoas têm receio. Mas eu assino embaixo. Acho que o Galo tem que ficar muito esperto, muito atento com a arbitragem, com decisões, enfim. Vamos ver no campo como é que isso vai ser. São jogos de ida e volta. Se o Galo mete um 3-0, vai ser difícil a canetada fazer o River meter 3 no Galo. Acho difícil. Botafogo mete 3-0 no Peñarol, acho difícil que canetada reverta um negócio desse. Então os clubes brasileiros têm uma missão. Se quiserem ir à final, é garantir o jogo no Rio de Janeiro. Porque bola tem. Tem que ter mais competência e eficiência. Fico por aqui. Beijo grande pra vocês. Até a próxima.